que chega. Diz aí qual é seu corre, põe as cartas na mesa. Começou mais um programa Corre que Chega. Kika, me ajuda? Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Não sei quando você vai assistir esse programa. Hoje com ela aqui, Kika. Oi, gente. Tudo bem? Hoje não temos o Vagnão, Graças a Deus. mas trouxemos Isa. Oiê, tudo bom? Me Muito bem. substituiu o... Como é que ele fala? Coringa. O Coringa. O Coringa o falhou hoje. pé do baralho. Temos o Will. É isso Na aí, gravação? galera. Tô atrás. Fala, Lipe. E aí, boa noite. Ah. Ou boa tarde, ou bom dia. E hoje nosso convidado, Mais que especial. Mais que Mais especial. especial. Muito especial. por favor, se comportem. Temos a presença de um padre hoje com a gente. Aí. Um padre Fala, galera. conhecido, muito querido aqui em São Carlos. Bondade sua. Não é, Padre Robson, muito obrigado Por ter pela aceitado, presença, né? Eu quem agradeço o convite de vocês. por ter... Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite. Não sei o horário que você vai estar Realmente, né? Vai que... Ô padre, como eu te falei, o nosso programa fala do corre das pessoas. Eu acho que uma pergunta que nos envolveu nos bastidores antes da gravação é: por que você escolheu ser padre? Então, assim, as pessoas têm uma ideia que o padre é tipo múmia, que fica no sarcófago, aí ele sai, faz a missa e volta. Nossa, se tem um cara que corre, são os padres. É assim que corre a nossa vida, né? E, na verdade, quando eu decidi ser padre, decidi assim, hoje, né? Porque todo dia decidi ser padre. Não tem como, né? Mas quando eu tinha 14 anos, 14 para 15 anos, Hoje você tem? tenho 33, idade de Cristo. Bacana. Espero não ser crucificado. Não vai ser com a gente. Mas o que acontece? Ô, São Manteiga, por isso que a gente não trouxe o Magnão. Verdade. Brincadeira. Estar na cruz com Cristo sempre, mas é isso aí. Olha só, quando eu tinha 14 para 15 anos, eu fiz um encontro de jovens chamado TLC, Treinamento de Liderança Cristã. E foi um encontro tão bacana para mim, assim, aquela experiência foi tão positiva. Depois eu voltei outras vezes para trabalhar nesse encontro. E era bacana porque assim, a gente entrava lá, ficava 3 dias, começava na sexta, terminava no domingo e escutávamos as palestras, pregações, momentos de oração. E aquilo fazia tão bem para os jovens que participavam, e eu me sentia, eu sentia muito prazer em estar ali e trabalhando para transformar a vida daqueles jovens. Ainda que para muitos fossem por alguns dias, mas... Saiu, durou uma semana. Exatamente. É porque eu fiz. Tá. Eu participei também. Olha lá. Mas Mas depois... no meu caso, valeu de alguma coisa, né? Não sei. Não, mas é a teoria da envergadura da vara, né? Porque aí você tá pra um lado, aí você faz um encontro, tal, você ainda continua meio ruim aí, mas lá na frente aquilo faz diferença. Porque em algum momento na sua vida você vai se lembrar daquela experiência que você fez. de alguma coisa que passou Exato. naquele... E aí você vai falar assim, pô, eu preciso dar um jeito na minha vida, né? Eu preciso dar um rumo pra minha vida. E aí, então, eu me sentia muito bem fazendo aquilo. Eu queria viver aquele momento todos os dias da minha vida. E aí, então, me veio muito forte o desejo de fazer algo pelos outros. Na verdade, eu nunca pensei em ser padre. Meu sonho de criança era ser palhaço de circo. Com 10 anos, eu queria fugir com o circo. De palhaço de circo para. Obviamente que a minha mãe não deixou, mas minha mãe, muito sábia, muito santa, ela fez o quê? Eu pedi pra minha mãe que eu queria ir embora com o circo. E aí ela comprou uma roupa de palhaço e eu animava festa de criança, fazia festa infantil e também na creche, fazia trabalho na creche e tal, porque minha irmã trabalhava na creche na época. E depois eu fiz Senai, trabalhei em fábrica de sapato, Jaú é a capital do calçado feminino, eu sou jauense, né? Fiz o curso de industrialização de calçado, vulgo sapateiro. Cara, inventou nome chique. Inventa o nome chique pra falar O sapateiro. É isso aí, sapateiro. E aí, fiz esse encontro e tudo mais, e eu comecei a ver na vida do padre, que era o padre da minha paróquia, o padre Martins,
Ele trabalhava no hospital, ele tinha um trabalho no hospital de capelania, trabalhava lá na paróquia. Eu comecei a pensar, poxa vida, o padre é um cara que vive para os outros, né? Ele tá ali fazendo as coisas e tal. E comecei a me interessar por isso. Eu fui num mosteiro fazer encontro vocacional, imagina, o cara que quer ser palhaço, foi no mosteiro fazer encontro vocacional. Fiz um ano de encontro. E na época, assim, era um mosteiro Esse que... encontro vocacional é para ver se você tem vocação. Isso, Para ser padre. isso é um processo de discernimento, né? Uma dúvida antes, assim. Você sempre frequentou a igreja antes, com 14 anos você foi lá e participou desse encontro, dessa imersão. Isso. Mas antes disso, você sempre era da família, você já vinha... Não, família, filha. Família toda católica? Não, nada. cada um num canto. Então você caiu bem de paraquedas nesse encontro, foi lá e... É, porque tinha a galera ali, os amigos, Foi coisa e tal. no embalo da Vambora. meninada, entendi. E aí, na comunidade. Sim. Só que aconteceu, quando eu comecei fiz catequese, aquela coisa toda, aí entrei no grupo de jovens, e ali no grupo de jovens eu comecei a amadurecer algumas coisas da fé. Entendi. Tanto que em 2006 eu fui coordenador, 2005 para 2006, eu fui coordenador de catequese rural. Cara, fera, mano. Fera. Desde da tenra idade. O que significa, o que era isso, né? Tinha comunidades, que em Jaú tinha uma fazenda e tinha colônia ainda lá. E era responsável da paróquia que eu participava, essa colônia. E então todo mundo queria ser catequista na cidade, mas não tinha catequista para ir na fazenda, no sítio lá. E eu ia lá no sítio para dar catequese, dava debaixo da árvore, catequese, coisa e tal. E aí foi um grupo de seminaristas lá, eu era responsável por ajudar esses caras lá, dar catequese e tal, organizar, tipo lá. E aí eles que me motivaram ainda mais para fazer encontro na diocese, que eu fiz no mosteiro em 2005. Quantos anos o senhor tinha? Eu tinha aí em 2005, eu tava com 16 anos. Ah, jovem. 16 anos, 2005. Aí fiz lá, só que assim, a maioria dos padres eram idosos. Aí, cara, à noite, Onde eu vim parar? não, pra dormir, era umas camas velhas. Nossa, você virava, você... Aí você dava uma outra mexidinha. Falei assim, eu não vou ficar. E aquilo rebombava no corredor, né? Eu com medo. Será que você Não padre dava vai... medo, não tem um mito Total. assim de que... Não, pelo amor de Deus, parecia que ia aparecer um padre velho, eu já tinha morrido há 3 anos. Tá na minha frente. E aí eu fiquei, isso aqui eu não fico nem a pau, bicho. No outro dia cedo eu pedi pra ir embora. Aí quando foi em 2006, 2006, aí esses meninos seminaristas da diocese, por quê? Tem os padres diocesanos e tem os padres que são, a gente chama de padres religiosos. Não que eles sejam mais religiosos do que nós que somos diocesanos. São padres seculares, os diocesanos. E os religiosos, eles moram em comunidade e têm um carisma próprio. Então, os padres salesianos têm um carisma, um trabalho específico com juventude e educação. Os padres laçalistas têm um carisma... E você é padre? Secular, padre diocesano. Diocesano, Isso. secular. Nós da diocese, a gente mora sozinho numa casa e numa paróquia. A nossa comunidade não é uma comunidade religiosa de padres e de irmãos. É uma comunidade que é lá a comunidade da paróquia. Então eu moro na casa paroquial, que é da paróquia, e faço comunidade com os fiéis que ali participam, fazem parte dessa comunidade. E aí eu vim fazer encontro na diocese de São Carlos. Para a gente entender assim, imaginem assim, o Vaticano é um país, a diocese é que o Papa é o presidente, a diocese é um estado, que o bispo é o governador, e a paróquia é a cidade onde o padre é o prefeito. Então a gente tem essa hierarquia, vamos dizer assim. Uma organização, né? Exatamente. A diocese de São Carlos contempla 29 municípios. Né? E aí eu vim fazer encontro na diocese. Aí já era uma galera da minha idade e tudo mais. Em 2007... No seminário. No seminário. Em 2007... Com uma outra estrutura. Totalmente. Não, era tudo... Cama nova. Não, era tudo velho. Não, era tudo velho também. Mas a molecada era da minha idade. E aí, o que aconteceu? Eu fiz um ano de encontro, então eu vinha de final... Era assim, tipo, sábado para domingo. Eu vinha no sábado, acho que foram 3 encontros durante o ano. Minha mãe nem fazia ideia do que era. E depois, em janeiro, foram 4 dias de encontro, na semana, assim. E aí, no final desse encontro, que a gente chama de estágio, eu fui admitido a entrar no seminário. Eu cheguei em casa e contei pra minha mãe. Minha mãe, você vai, como assim? Vai ser padre, vai ser palhaço, até onde, né?
E aí... eu falei assim, Para, é um palhaço, é piada. Né? Não é que eu quero ser padre, hoje eu quero fazer esse caminho. E Mas aí você ser admitido foi só por ter aguentado todos os barulhos das noites ou não? Não, teve um processo ali seletivo e tal, teve prova e tudo mais. Mas isso aí, ó, essa admissão passa assim, ó, Robson, você tá aprovado, você pode ser padre, agora você escolhe, quero ou não quero? Não, Tem isso era pra entrar no seminário. Ah, tá. Aí tinha 8 anos pra frente ainda, querido. Porque são 8 anos de formação. É um ano chamado propedêutico, que é um ano de iniciação. E depois são 3 anos no curso de filosofia. Mas Só- você teria que morar, você morou no Vamos só seminário. colocar isso no teu cronograma de vida. De que ano, da tua idade, de que ano até que ano, mais ou menos? Eu entrei em 2007 no seminário. Eu tava com 17 anos. Mas pra isso, mãe, tô indo pro seminário, tchau. É isso, você muda pro seminário. Isso. E na época, o propedêutico, que é esse ano de iniciação, era em Jaú. A casa de formação, a primeira casa de formação era em Jaú. Mas eu, mesmo assim, eu morava lá na casa de formação e aí julho tem férias, né? Julho e meio de ano e final de ano. Depois eu vim morar aqui em 2008, fiz filosofia aqui, 3 anos. Depois eu fui para Campinas, na PUC de Campinas, a gente fiz teologia, concluí em 2014. Só que nesse processo todo, como eu disse assim, eu entrei para ver como é que era. E eu fui ficando. Foi no embalo. A minha turma era de 14 pessoas, né? 14 moleques lá. No final, a gente foi ordenado em 4. Que Chegou no os final, meninos vão não. desistindo ao longo da... Eles vão vendo coisas que são melhores, né? Eles vão vendo outras coisas melhores pra eles, né? Eles vão escolhendo outras coisas. E para ser padre, tem que ter uma formação de faculdade? Tem a filosofia e a teologia. Tem que ter algum... Ou as Não, duas? as duas. As duas. Tem que ter as duas. formação de filosofia e teologia. Estuda muito. Muito. Moço, mas não é pouco não. Você imagina, eu estudava escola pública, estudei minha vida inteira. Eu sentava na frente, que eu agradava os professores, que não era muito bom na cabeça. Então eu era aquele cara que chegava e entrava cantando a professora na sala de aula, entendeu? Levava um chocolate, uma coisa ou outra, né? Que tinha que fazer valer por outros meios, né? E aí, eu entrei no seminário, era assim, o primeiro ano eram 18 matérias. Era aula de manhã, à tarde e à noite, justamente para poder preparar para a faculdade de filosofia e teologia. Aí o seminário te prepara e depois tu vai para a universidade, é isso? Isso. Na verdade o seminário é todo esse tempo. Sim. A gente mora numa casa, que é o seminário, a casa de formação, e vai para a universidade. E quem custeia a universidade? A igreja? A igreja. Entendi. As comunidades. Você tinha um salário? Tem Não. salário nesse estudo? Uma bolsa, alguma coisa? Tem bolsa, só que como a gente não tem contato com o dinheiro, nesse tempo de formação, assim, a gente tem tudo. Tem tudo assim, né? Uma cama? A gente tem a cama, a comida. Necessidades básicas. Mas também é porque você, entendeu? A gente não precisa de nada, você tá ali. Sim. É isso mesmo, é o básico mesmo. Mas, né? tipo, Porque a gente tá ali pra estudar. Tá. A gente ganha, agora, depois que você chega numa etapa de formação, que é a teologia, aí você faz um trabalho pastoral nas paróquias. Aí você ganha um valor ali que não... hoje deve estar em torno dos R$300 por mês. Esse dinheiro é um dinheiro para você comprar um livro. Só também. E o comprar o livro, você Dependendo compra do o livro. Dependendo do livro. Dependendo do livro, você parcela, faz uns 3 salários. É isso aí. Você compra um livro e vai a pé pra casa. Né? Não, mas assim, pra você ter uma coisa ou outra, é claro que a sua comunidade também às vezes ajuda e tal, mas como o objetivo ali não é a gente ter dinheiro, né? Não é lucrativo, não é ter, né? É uma doação mesmo de vida, a gente já aprende isso. Tanto que quando eu entrei no seminário, eu trabalhei 2 anos na fábrica de sapato, porque eu vim pelo Senai, né, de menor aprendiz. Então, o padre lá, ninguém mandava embora na fábrica naquela época, a fábrica não mandava embora. E aí o padre conhecia o dono lá tal, e explicou a minha situação, aí os caras fizeram um acordo comigo. Pô, ia pegar um dinheiro, né? 2 anos, tava até feliz, cara. Aí o padre lá me chamou, falou assim, deu certo e tal, então, né, quando você vai pro seminário, vai dar certo lá, deve fazer um acordo e tal. E aí é o seguinte, você vai pegar todo o dinheiro que você vai receber, você vai deixar para sua mãe, que a partir de agora você vai viver da providência divina. Você régua. Não quero mais acordo. Qual negócio desse? E foi uma das experiências mais bonitas assim que eu fiz na minha vida, sabe? Assim, que é dessa, né, de você viver com aquilo que é necessário. Sim. Porque a gente se coloca, né, as necessidades de ter coisas, né?
Mas a gente vive com aquilo que é essencial. E olhando hoje para trás, Deus providenciou. Tudo. Foi assim, não senti falta de nada em nenhum momento. É porque é isso, assim, as pessoas ajudam, né, tudo. E a gente aprende a viver com aquilo que é o básico, que é essencial. Básico pra sobreviver. A gente ganhava, né? Ganhava roupa, ganhava era demais. Que aí morria um padre idoso, aí mandava as roupas pro seminário. Cara, O padre pesava 120 quilos, tinha boxa. 30 quilos molhado. Tem costureira aqui. Eu tinha contato com todas as costureiras. Onde eu passava, eu fazia contato com as costureiras, né? E assim, aí sapato você ganhava, né, e tal. É chique. Não, era legal, cara, porque aí eu lembro até hoje um dia, mas foi sem querer isso aí não. Teve um dia que eu tinha um sapato, eu gostava dele, um sapato social, bicudinho assim, que a gente é meio metidinho, né, vai tudo com a roupa social, né, com a golinha aqui, parece tudo estagiário de direito. E aí, você vai, cara, eu gostava muito daquele sapato, só usava ele. E ele furou embaixo, olha, o sapato dele. Só tinha um. Ele furou embaixo, mas dava pra usar ainda, né? Você vai usando. E aí, teve uma missa solene lá na paróquia que eu trabalhava, né? E aí eu meti o sapato e fui. Só que naquele dia eu tava fazendo incenso, né? E quando você vai fazer o incenso, então na hora da consagração, você vai na frente do altar, fica de costas pro povo, né? E faz o incenso. E aí, cara, a hora que eu fiquei, bom, joelhei, pá, beleza, né, tal, levantei, acabou lá o momento, né, da consagração, levantei, terminou a missa e tal, isso foi num sábado à noite. Quando foi no domingo, cara, mas assim, foi caixas e caixas de sapatos, trazer Só um pezinho. Pra trás. Chegou eu no seminário com as caixas, eu falei, vamos bem que enxerga aí. Aí eu aprendi como é que fazia o esquema, não, brincadeira, né? Aí botou uma loja. Cara, e é uma coisa impressionante. Eu fiz aqui na filosofia um teatro e era sobre vidas secas, né? Do Graciliano Ramos. E eu era o Severino. E aí, até tempo atrás eu lembrava a fala, agora não lembro mais. E aí o que acontece? Tinha interpretação e tal, então a gente mandou fazer uma calça de algodão cru mesmo, era a calça, algodão cru, e tinha uma camiseta também de algodão cru, e eu entrava, fazia performance e tal, fazia fala, né, e saía. Era só esse o meu momento ali. E aí eu gostei tanto da calça, cara, que a vizinha da minha mãe, a Valentina, ela costurava na época, e eu mandei comprar o algodão, e ela fez as calças. Mas tinha assim, 5 calças igual. E eu só usava aquilo. E eu só ganhava calça jeans, calça social, que o povo achava que eu só tinha uma calça. Mas eu gostava de usar aquela calça lá. Então, aí eu fiz esse tempo de seminário, sempre buscando... Quando você entra, você fala, poxa vida, tem 8 anos pela frente. Então tá muito longe, né? E aí, quando eu terminei a filosofia, fui pra teologia. Na teologia, a coisa começa a apertar, né? E aí, então, chegou no ano de 2013, que é a gente que pede para ser ordenado. E a igreja faz uma avaliação da nossa vida, levanta o que é ser ordenado? A igreja te dá uma ordem. Uhum. Então você tem ordem para fazer o que você vai fazer. Então o ministro ordenado é diferente de um ministro que seja extraordinário. Por exemplo, o ministro da comunhão, aquele lá que veste aquela roupa branca, aquele jaleco branco que vai dar comunhão. Ele é um ministro extraordinário. Ele só faz aquilo. Entendi. O padre, que em nome da igreja, o autoriza a distribuir a comunhão. O padre é um ministro ordinário. Né? Por mais que o trocadilho não seja positivo, ele tem a ordem da igreja para agir em nome da igreja. Né? Então, eu pedi para ser ordenado diácono, porque são 3 graus. É o diaconato, diaconia, que significa serviço. É o presbiterato, né, que é o sacerdócio, o ser padre. E o episcopado, que é ser bispo. Ser diácono e ser padre é algo que eu peço e a igreja confere se ela entender que eu tenho as condições para o que eu consumir. Para ser. Exato. O ser bispo não depende do padre. É a igreja quem chama, depois de uma consulta que é feita e tudo mais. E sou do bispo, mas
Se torna papa? Aí depois é tudo título. Ah, tá. Aí você tem arcebispo, você tem cardeal, e aí são títulos que te... Então, o cardeal é porque é um conselheiro direto do Papa, né? Só o cardeal pode ser Papa. Mas também, de repente, no meio do conclave, se tem um bispo que é indicado entre os cardeais, ou até mesmo um padre, ou até mesmo um leigo, muito difícil, mas é possível. Então, faz todo esse processo, ordena padre, bispo, Assim, Papa. Então, aí depois do decorrer desse tempo, eu escrevi de próprio punho, escreve de próprio punho, e pede então, né? Aí a igreja, aí fui ordenado diácono em 2013, no dia 6 de dezembro de 2013. Aí eu ainda estava no 3º ano de teologia, na época se fazia assim. Depois eu fiz o 4º ano de teologia, no final da teologia a gente faz uma prova chamada de Universa, que é a nossa OAB, e a gente faz uma avaliação de todo o curso, né? A prova é sobre todo o curso, e aí então fui ordenado padre. O dia que eu escolhi foi dia 10 de dezembro de 2014, e o dia 10 de dezembro é o dia do palhaço. Ah, que Que legal. coincidência, cara. E olha, tipo, tem algum... Você falou que escolhia. Eu quero... Tem algum momento que é gente que não pode ser? Porque é avaliado. Sim, tem sim. Você já teve? Ah, não, você não está pronto ainda. É porque o que leva-se em conta, assim, a questão intelectual, a questão pastoral, né, do nosso trabalho na comunidade, a questão humana-afetiva, né, e a questão espiritual. Então é a partir desses 4 pilares que o candidato ele é avaliado. Se de alguma forma demonstra alguma coisa, alguma falta de critério em alguma dessas competências, Tem que melhorar naquele ponto. E quem faz essa avaliação é o bispo? é uma equipe de formadores. Tá, entendi. E aí você foi ordenado padre e já veio aqui para São Carlos. Aí eu vim para São Carlos, porque eu trabalhava de final de semana aqui na São Nicolau, com o padre O Eduardo. Eduardo. Eu trabalhei um tempo também numa região bem simples, de favela mesmo, assim, a época era, né? E eu fiz, as crianças elas iam para fazer corte de droga, né? E então, para cativá-las para catequese, eu comecei a fazer mágica, para que elas pudessem se Chamar interessar atenção. mais para estarem ali. Foi nesse processo que eu pedi para minha mãe mandar minha roupa de palhaço. E minha mãe foi na vizinha chorando, cara. Que ela falou assim, na época da nascida, finada da nascida, que me ligou depois do seminário, assim, desesperada, para saber o que estava acontecendo, que ela falou assim, sua mãe veio aqui chorando e ela tá acreditando que você vai sair daí e vai embora com o circo, porque como ela não deixou você ir embora. Ó, minha mãe pesou na consciência, mas era para poder fazer esse trabalho de evangelização. E aí, aqui em São Carlos, eu já trabalhava na São Nicolau com o padre Eduardo, depois eu fui ordenado padre e continuei trabalhando aqui. E aí foram 3 anos trabalhando com ele, já tinha 3 anos antes, fiquei mais 3 anos trabalhando com ele, na comunidade, dividindo com ele, compartilhando com ele os trabalhos. E aí eu pensava assim, poxa, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida, né? Porque também ficar aqui de auxiliar minha vida inteira também não dá. Uma hora os caras me tiram daqui, ou vão me perguntar o que eu quero pra vida, eu tenho que... E esse te tira daqui, você poderia ser a igreja, ó, preciso que você vá em tal lugar. Um padre, ele é ordenado para a igreja. Então, se a igreja... Tem essa igreja aqui, é minha, aqui, Não. eu vou ficar aqui. Não, se o bispo me falar assim, olha, precisa de você lá no Amazonas, eu vou pra lá. Não vai falar mal do meu Amazonas. Não. Inclusive a gente tem um projeto de trabalho lá, né? Então assim, você vai. Independente, você tem que estar disponível para aquela comunidade que a Isso. igreja te envia. É isso? É assim, a miúde, eu não tenho vida. Sim. A minha vida é vida para a igreja. Eu não tenho vida. É isso, é uma escolha. Sim. E assim, ó, eu tava conversando com elas, hoje, podemos falar que a igreja é uma empresa? Porque assim, Porque precisa de sobreviver, se manter. Vai Sim. falar lucrar, né? Não, mas não é lucrar, é sobreviver. Dá Pagar pra as ter. contas, né? Tem Pagar a luz, receita, pagar tem a água, despesa. Porque a luz tá acesa, você vai no banheiro, Você tem... precisa de limpeza. Limpeza. a gente Você passou por uma reforma, passou um estresse lá. Nossa, total, cara. A troca de piso. A gente entrou, eu quase troquei de vida, fui pro outro. A gente entra na ideia de terceiro setor. Né? De uma organização não... ONG? Como uma ONG. Sim. Como uma ONG, assim, a grosso modo, né? Sim. Porque a gente tem, inclusive, cada diocese, ela tem um nome jurídico que é mitra diocesana.
no caso aqui de São Carlos, Mitra Diocesana de São Paulo, Mitra Diocesana. Essa Mitra ela tem um CNPJ, aquela coisa, está no cartório, e as paróquias são como filiais dessa Mitra, entendeu? Então a gente responde à Mitra Diocesana. Então hoje, na Diocese de São Carlos, a gente tem um sistema de contabilidade que é online, a gente lança todas as questões de contabilidade das nossas paróquias. Então, tudo que eu faço lá é também avaliado por esse escritório de contabilidade da própria Mitra Diocesana. E isso... inclusive juridicamente, você tem... Porque você tem funcionário lá. Exato. Pessoas que... Você sofre processo, tudo trabalhista, tudo mais. Processar a igreja. Pensou a pessoa ir procurar um advogado pra processar a igreja? O advogado vai falar, eu não quero sua causa, não, vai Eu procurar já sofri outra. 3 processos já. Eu não, né? Assim, a comunidade. só que aí eu respondo Você legalmente. responde. Exatamente. Caramba. Então, assim, você tem todas essas responsabilidades, que às vezes as pessoas não sabem. O cara vai lá na missa, na oração, o cara senta ali, a pessoa senta ali e vive aquilo. Mas ele, às vezes, não faz ideia que existe esse mundo administrativo também, que, como padre, é o que mais nos consome. Porque eu fui formado para ser padre, para ouvir pessoas, para atender, para aconselhar, para conversar, para isso. Você não teve curso de administração? Não. E aí tem muitos trabalhos burocráticos por trás, né? Tipo, administrar porque precisa. pessoas. Exato. É claro que você tem, eu conto com um conselho de... a gente tem um CAEP, que a gente chama, que é o Conselho Administrativo Econômico. Então é um grupo de pessoas, de leigos, né? Pessoas da comunidade que formam esse grupo. Que se colocam à disposição voluntariamente para isso. Mas eu quem nomeio. Sim. E eles fazem inclusive essa conferência, né? Dos gastos, dos investimentos. Eles quem, junto comigo, embora seja um conselho deliberativo, mas passa tudo por eles assim, para aprovação, tudo mais, né? Então, por exemplo, a compra de um carro. O carro não é para mim. O carro é da comunidade. Se um dia eu for embora, o carro fica na comunidade. Dali, a única coisa que eu levo é o meu violão e meu cachê. E a roupa de palhaço. E a roupa só. E Você hoje tem um cachorro? eu tenho um pastor belga, Malinois. Nossa, que legal. Tá, e aí? Simba. E onde você mora? Na casa que é da paróquia. Todo padre, no meu caso, né, padre diocesano, ele tem toda a paróquia, ela tem que ter a estrutura para... E aí você mora numa casa sozinho? Uma casa sozinho. Sozinho, entendi. Que é da paróquia e é a paróquia que que mantém a casa. Exatamente. Lá em Taguatinga chamava Casa dos Padres. É. Era na esquina da igreja, todos os padres da igreja da matriz. Onde é isso, Mica? Taguatinga, de onde eu vim. Lá, interior. Mica. Jaú também fala assim, Fala tia, também? lombadinha. Mas aqui em São Carlos também fala meio dia, né? Mas você perdeu também, né? Um pouco. Eu perdi. Eu não falo, às vezes escapa, mas eu não falo. E a gente mora lá. Quando eu fiquei padre, então o padre Eduardo morava na casa e eu morava num apartamento. Que é o que eu fiz hoje com o padre Caio, que é quem é o meu auxiliar. Seu auxiliar. Ele mora num apartamento e eu moro na casa. Poderíamos também morar juntos, né? Pode ser que em algum Você pode momento receber a pode. família. E aí, sim, posso receber minha família, tudo mais, amigos, enfim, né? É uma vida normal. Normal. E as pessoas acham às vezes que nós somos meio ET, né? Eu achava que Acabou a missa aí. Aí vem o coroinha, fecha a tumba. Aí Eu acho que convidar a galera para um jantar, então. Sim, total. Tá. Uma coisa, não, tem gente que acha um senhor outro mundo. Minha mãe mesmo, ela falava assim, eu tenho 2 filhos, uma menina e o outro vai ser padre. Eu falei, mãe, não. É referente, sou um anjo, né, assexuado, não. continua sendo seu filho, né? Eu tenho um padre hoje. Então não, a gente tem vida, né? As pessoas falam assim, mas como é que o padre pode aconselhar pessoas, tipo, de casamento, relacionamento? Mas eu não sou alguém isolado no mundo, assim. Eu caí do céu, padre, despenquei lá, opa, então vamos mandar o padre lá embaixo. Tem uma vivência, né? Tenho vida, né? Tenho minha família, né? E Não você ligo nada. você tem férias? Tem férias. Por direito a gente tem 1 mês de férias. Que a gente pode tirar como a gente... É tipo CLT normal ou não? Não. A gente faz paga... Você tem salário? Autônomo. Você recebe uma verba? É como o soldado. A gente recebe... eu ia falar o soldo. O soldado recebe o soldo. O nome da nossa ajuda de custo, né, é uma côngrua. Se chama côngrua. Que tem um limite... varia muito de
de locais de diocese, né? Chegando assim num máximo de 3 salários mínimos. Dependendo da função que você exerce. Porque, por exemplo, eu sou pároco, então eu sou responsável legal pela comunidade. O padre que me ajuda, ele é vigário paroquial. Ele não tem as mesmas responsabilidades que eu à frente da comunidade, né? Então depende do cargo que você ocupa, você tem esse... Até mesmo porque você tá sábado lá no Sarcó. Você quer pedir um lanche? Não vai com lanche. Exatamente. E aí, só que assim, o padre receber vai depender das condições da comunidade. Mas aí esse salário, você não precisa prestar contas do que você faz com esse valor. Não, o que eu faço com ele não. Não, tá, Não. entendi. Mas comprar um sapato. Posso comprar um sapato. Mas eu presto contas daquilo que eu tiro, né? Tudo que entra, que sai, isso tem que prestar conta. Sim. E é muito interessante isso, porque a maneira que a gente se organiza, e eu penso que isso foi o que nos salvou muito na pandemia. Porque a nossa estrutura de igreja é uma estrutura muito voltada para a comunidade. E para a comunidade local. Então as pessoas ao redor da igreja, porque não é só uma questão religiosa, é uma questão também de uma contribuição da comunidade religiosa à sociedade civil. Sim. Por exemplo, lá na Paróquia de São Nicolau, a gente tem um projeto social Anjo da Guarda, tem várias ações, várias ações sociais que a gente desempenha, que faz com que a comunidade ao redor se sinta contemplada, representada por essa comunidade religiosa, que acaba sendo uma referência, né? Então, com isso, assim, por mais que eu não tivesse condições de tirar o meu salário, minhas compras, também não falta, porque uma comida você sempre vai... A casa é da igreja, né? Então você não paga aluguel, o máximo que você vai pagar ali é água e luz, que dá para você economizar bastante, né? E pagar você sozinho, você paga tranquilamente. Então, assim, a gente tem algumas... A estrutura favoreceu muito na pandemia para que a gente conseguisse passar ainda aqui. E para a igreja foi difícil também? Foi difícil, porque as pessoas não estavam indo, então a gente não tinha como os recursos, né? Que é uma coisa assim natural. A gente não trabalha para lucrar, né? Mas o que a gente faz, naturalmente as pessoas ajudam, porque elas veem o trabalho que a gente realiza, né? Sim. Quando elas estão lá. Quando elas não estão, também não tem, né? Não tem. Então a gente teve que se reinventar. Muitas comunidades tiveram que se reinventar. E foram salvas porque a maioria das nossas comunidades, das nossas igrejas, embora as portas estavam fechadas para aglomerar as pessoas para a oração, as portas estiveram abertas para socorrer as necessidades das famílias que faziam parte da comunidade. E aumentou, padre, a procura por ajuda? Total. A gente passou de 80 famílias que a gente atendia para 300. Isso foi por 6 meses. Cesta básica, em alguns então casos remédio. A igreja fechada, as pessoas não contribuindo e você tendo um aumento de... Por exemplo, ajuda, né? se pensar como administradora, eu não podia pôr para trabalhar em home office um funcionário, porque as pessoas iam na igreja para saber das coisas, né? Para pedir ajuda, para levar doações, eu precisava ter alguém ali para receber isso tudo, né? E foi porque a Paróquia São Nicolau é assim, nós temos o CNPJ da paróquia, aí nós temos a Associação Equano de Comunicação, que é a mantenedora de um projeto de evangelização que a gente tem, que é o SOS Oração, que acontece toda quinta-feira às 19h30. Então a gente faz transmissão ao vivo dessa... Que é um sucesso, né? Bacana. O pessoal participa. Depois eu bem. quero que você conta como que começou isso, porque... Depois fala pra gente como é que as pessoas fazem para achar... Rede social é SOS Oração. Só digitar lá que já encontra a gente. Toda quinta-feira às 19h30. E aí depois a gente tem a Caritas Paroquial, que é a associação mantenedora do nosso projeto social com as crianças e adolescentes, que é o Anjo da Guarda. E nós temos a loja, tínhamos a loja, que agora é loja e também padaria, né? Padoca do padre. Padoca do padre. Porque o cappuccino sensacional. Eu não tenho nada contra o seu, Padre mas o cappuccino do padre é bom também. Porque o que aconteceu? A gente então tinha que manter essa estrutura toda. E as coisas funcionando, acontecendo. E aí foi a gente abriu a padaria. Porque falou assim, vamos pedir dinheiro? Não dá, é uma falta de senso. Sim. Todo mundo passando por uma dificuldade. Assim, vamos trabalhar. Nunca tivemos preguiça. Aí foi a gente começou a vender pães. Né? No começo era para ser só pão francês, mas aí foi agregando e virou a tal da Padoca do Padre, a padaria mesmo, né? E foi com a padaria que a gente conseguiu manter toda essa estrutura por 4 meses. Depois começou a voltar as celebrações, as pessoas começaram a voltar
e a padaria continuou. Né? Então, a gente, na verdade, eu administro esses 4 CNPJs aí hoje. E como foi, agora falando de pandemia, porque pânico. As pessoas têm uma visão que o padre é o anjo. Sim. Como que foi para você, nesse tempo de pandemia, com as pessoas com muito medo? Um caos. Imagina. Porque assim, as pessoas achavam e recorriam à igreja como uma última esperança. Saída, uma forma de salvação, de conseguir sair daquilo. Eu comecei a atender as pessoas, porque o que aconteceu? A pandemia começou no Brasil em março de 2020. Quando começou, estava muito longe. Então veio março, abril, naquela discussão, assim, isso não é nada, isso está longe, isso não vai chegar aqui, parará, parará. E eu sempre disse isso. A hora que foi quando começaram aquelas medidas restritivas e as pessoas não querendo e tudo mais, eu dizia assim, a hora que começar a morrer gente próxima a nós vamos querer encontrar um culpado. Né? E foi dito e feito. Porque aí, de repente, as mortes que eram distantes começaram a ter nomes, começaram a ter fisionomias que eram conhecidas. E as pessoas começaram a se desesperar, porque começaram a ver que aquilo era real. Né? Morreu alguém que frequentava a igreja. Exatamente. Tá chegando? Exatamente. Não, e as famílias, né, de quem antes não desconsiderava, começou a se desesperar, porque, e às vezes o desespero não era nem pelo vírus em si, era pelo sentimento de incapacidade. Porque, meu amigo, depois que você entrou no hospital com Covid, acabou o seu contato com a sua família. À época. Inclusive, quando chegava a morte também, né? Também. Mesmo a morte, não tinha. era a mesma coisa não que no caixão não podia nem ver, né? Me arrepia, assim, você fala nisso assim, me arrepia até hoje, porque foram muitas das histórias nesse sentido. Sim. Me tocou muito um policial que depois de uma missa de 7º dia do pai dele, ele marcou para conversar comigo no meio da semana. A missa foi num sábado à noite. Na terça-feira ele veio falar comigo e ele falou assim: padre, eu vim aqui para te agradecer, porque o senhor não sabe como foi importante escutar o nome do meu pai na missa de 7º dia, porque nós não tivemos tempo de nada. A morte já é uma coisa que a gente não aceita. Imagina você não vendo quem está ali no caixão. Seu ente E querido, você né? não vê durante muito tempo, porque se essa pessoa ficou 90 dias na UTI, ela ficou 90 dias isolada de você. E daí ela saiu do hospital e foi Não, e viu de repente o momento, tô indo ali no hospital, ver se eu vou ficar bem ou não, e não ir, não voltar. Soube de muitos casos assim, viu, Isa? Que a pessoa foi lá porque estava Fui passando ali porque mal tô me sentindo um pouquinho mal e não e voltou não mais. voltou mais. É isso mesmo. E no auge, a gente tinha lá, no começo, né, era aquela coisa, os funcionários, os enfermeiros não voltavam para casa. Então, olha só que complexidade, ou que multiplicidade de vivências. Você tinha a pessoa que perdia o ente querido e que não sabia lidar com o luto. Você tinha a pessoa que estava isolada em casa, distante da família, que também queria e buscava uma palavra para tentar amenizar esse isolamento, que não sabia conviver distante. Você tinha o profissional que estava trabalhando e que tinha deixado o filho em casa. Então, assim, eram muitas situações. E essas pessoas todas, na sua grande maioria, religiosas. Sim. E vinham onde? A igreja, para buscar um reforço, um conforto. E eu comecei a atender muita gente. E escutando as pessoas, eu comecei a perceber que tinha, sabe assim, temas específicos. E eu comecei a dar orientações quase que iguais, assim, porque os temas eles Você começou a padronizar as coisas. Exato, os temas eram os mesmos, trocavam os personagens, mas a ideia era a mesma. E foi daí que começou a surgir o sobreviver? Exatamente, porque aí um dia eu estava lá sentado escutando, depois de ouvir muita gente, e a pessoa falando, e ela me trouxe um tema que já recorrente. E eu pensei assim, poxa vida, eu podia economizar meu tempo, escrever tudo isso num livro e distribuir pra galera. Ajudaria. Já ia dar uma adiantada aí. E aí quando a pessoa tiver meio na dúvida, ela não vem aqui, ela já lê em casa. Padre, toma! ia falar pro padre, toma. Veja se não está aqui, né? Vê o sumário, se não tiver nenhum dos sistemas eu te atendo. A sua dúvida está no item 4, na página 97. A gente brinca assim, mas foi isso. O meu pensamento foi esse. Eu pensei assim, poxa vida, se esse tema está tão recorrente com pessoas próximas, imagina quantas pessoas não estão pensando querendo refletir sobre isso e às vezes não encontram um lugar para pensar.
né? Porque nem todo mundo tem acesso a um padre, a um psicólogo, principalmente a um psicólogo, um psicanalista, o que seja, né? Para ajudá-la a pensar a vida, né? E só uma observação, que a gente brincou aqui falando sobre isso, mas o tema foi seríssimo no tempo, né? Não, assim, sim. Uma coisa foi absurda, né? Foi, e aí eu pensei assim, vamos escrever um livro. Aí eu cheguei em casa, depois desse atendimento à noite, aí eu mandei mensagem para uma das pessoas que trabalham na nossa equipe lá do SOS Oração, que a gente tem um grupo de tempestade de ideias, né? Aí eu mandei para essa pessoa aí, e aí eu falei assim, ó, quero escrever um livro, vamos pensar um sumário. Aí a gente começou a pensar, pensei a partir do tema, o esqueleto, pensando, tá, o esqueleto tá pronto. No dia seguinte, eu sentei e comecei a escrever. Foram 5 dias que eu sentei, 5 dias e escrevi 5 capítulos. Empolgadíssimo. Vamos acabar esse livro aqui agora. Baixou. Foi setembro de 2020. Bora. E eu me imaginava assim, a pessoa na minha frente, me fazendo a pergunta e eu orientando. E escrevendo. Deu 5 dias, 5 temas, 5 capítulos, acabou. Esgotou. Não tinha mal o que tirar de dentro de mim. E eu falei assim, bom, ilusão minha seria, né, escrever um livro Sobreviver. Na verdade, depois ficou Sobreviver, um ato de coragem, né? Ilusão minha que eu escrever um livro sobre vivência, sobre a vida, e que eu vou fazer assim, né, numa reta, né, numa linear. E eu falei assim, vamos esperar a criatividade vir. Isso foi setembro de 2020. Quando foi em 2021, porque eu também atendendo as pessoas e tudo mais, chegou uma hora que eu também saturei. Assim, o nível de estresse era muito grande, porque você imagina, eu tive que pensar a administração da paróquia, as questões, os compromissos financeiros que nós tínhamos, somado ao atender as pessoas, somado ao celebrar a missa, porque as pessoas eles falam assim, o padre, mas não é fácil você celebrar, você entra para celebrar uma missa e você está lá, você tem 40, 50 mil de conta para pagar naquele mês, você tem funcionário que você tem que administrar os conflitos. Tem que estar emocionalmente bem para aquele. Então você imagina, às vezes a pessoa fala assim, os padres passaram por mim e nem viu. Você, pelo amor de Deus. Não, e nesse momento você começou a fazer as missas online. Então, mudou sua rotina. Nossa, mas era um negócio a missa online. Não, eu não aguentava mais. Cara. Porque uma coisa é você rezar na câmera, no momento aí, outra coisa é toda hora você fazer isso. Né? Porque você perdeu o sentimento, o olhar a das resposta, pessoas, total. Não tinha. A missa era 10 minutos. Padre, eu tenho uma curiosidade. Como que é a sua rotina? O que você faz, assim? Como se ele acorda de manhã? Quais são os compromissos que tem que ser feito para a igreja? Para você? Como que é, assim? O que você faz para você? Sim. Como que é? Eu faço muitas coisas. Eu, Padre Robson Caramã. Eu sou assessor de imprensa da Diocese de São Carlos. Tem lá a paróquia e toda essa estrutura para administrar. Então, eu acordo... Eu já passei por várias crises também, assim. Hoje eu faço terapia também, né? Porque a gente precisa cuidar da gente. Sim, essencial. No final de 2014, eu sofri um sequestro relâmpago. E eu só fui sentir isso 2 anos depois. Nesse tempo você era coroinha ainda. E aí, eu fazia... Aqui em São Carlos? Aqui em São Carlos foi. Eu fazia, na época... Então, eu sempre fui trabalhar. E quando caiu a ficha do reflexo, né, desse sequestro, eu tive um baque assim, muito grande. Uma crise de ansiedade muito grande. Então, eu precisei aprender a parar e a dar preferência também para mim, para eu poder estar bem, para poder cuidar das pessoas. E vira e mexe, quando eu esqueço disso, o meu corpo me lembra, né? Então, eu busquei, e isso tem um tempo já, comecei a me descobrir que eu estava acordando para executar a agenda, e isso é muito perigoso. Porque eu não acordava mais assim, eu vou acordar amanhã, vou preparar um café, vou fazer uma caminhada, vou fazer minha oração e vou trabalhar. Não, eu acordava para fazer minha oração, e de alguma forma também, porque você já parou para pensar, todo mundo vai na igreja para rezar, mas o padre é quem faz a oração. Certo. Então, assim, todo mundo reza, o padre, né? O padre não, a gente reza junto, né? Mas, então a gente também tem que ter o nosso momento de oração. Então, meu dia hoje é assim, eu acordo, faço minha oração pessoal, e aí, aquelas coisas todas, né? Higiene pessoal, né? Que a gente é limpinho. Que é bom, né? Falo no banho, Mas a gente já sabe que a tumba dele não é fedida. Faço um perfume, porque se a beleza não ajuda, que a catinha não atrapalha. A gente vai... Sou parte da sua limpinha. Exatamente. E aí,
alguma reunião na cura, às vezes tem alguma entrevista do bispo, aí também tem que preparar o bispo, montar release, enviar para a imprensa, coordenar as equipes das quais eu faço essa coordenação. Então, eu sempre faço aquele panorama, né? Pela manhã, rodo os lugares que eu administro, que eu coordeno, e aí distribuo serviços, as situações, vai resolvendo as demandas. A minha manhã fica mais ou menos nisso, e aí eu faço exercício físico também, eu corria, viu? Vamos correr com a gente, Eu também corria. Eu acho que a gente pode convidar o padre pra correr com nós. Na escola eu fazia atletismo, coisa e tal, depois sempre fiz natação, natação pra mim sempre foi assim, um carro-chefe. Depois de um tempo eu parei de fazer natação por conta de um problema no ouvido e faço até hoje, né? Faço funcional, quando posso faço natação, mas me endividei nesses esportes. Eu fazia, não vão rir, mas eu fazia jiu-jitsu também. Eu percebi, cara, na hora que eu olhei pro chefe. Fazia jiu-jitsu também. O senhor parou, tem um tipo tão adequado. Eu vou voltar. Eu gosto demais, cara. Eu quero até voltar, mas agora não. Mas eu faço isso aí. Divido entre funcional e natação. Busquei fazer o inglês agora também, porque é uma língua que eu nunca consegui aprender, esse negócio de inglês aí. Legal. Até a professora puxou a orelha esse dia, ela não falou assim, né? Mas eu entendi assim, né? Ou você começa a estudar mais o inglês, ou você nunca vai aprender mesmo. Não foi dessa jeito que ela falou. Ela falou que tem que conviver mais com a língua, assistir filmes e tal. Mas quando eu sou apaixonado por Tião Carreira, é difícil escutar uma música. Não dá, né? Mas vamos ver, estamos aprendendo. Então são as coisas que eu faço pra mim. Faço essa terapia, né? Busco valorizar muito assim, as minhas amizades, estar com os meus amigos. Tenho amigos padres, os meus melhores amigos são os meus amigos padres, né? Tenho também os meus melhores amigos que são pessoas que não são padres, né? Que estão aí na sociedade. E a gente vai vivendo esses momentos, né? Compartilhando isso também a minha vida, o meu ser padre. Então aí, a parte da tarde, eu deixo para os atendimentos. Então eu faço ali de 5 a 6 atendimentos, às vezes numa tarde, vai visitar a casa das pessoas, vai ao hospital, vai visitar os doentes, tudo mais. Né? Aliás, foi isso que me fez escrever a segunda parte do livro. Por que aconteceu? Eu entrei nesse deserto, né, de criativo, quando foi em março de 2021, na cidade de São Carlos, estava bem no auge assim, daquela segunda onda da pandemia, e eu estava muito cansado, porque isso tudo, né, que a gente teve que fazer, e assim, a gente não teve tempo de cuidar também da gente, só trabalhando. Então eu estava muito esgotado mesmo. E eu não conseguia mais, eu não sentia que era mais produtivo o meu trabalho na própria comunidade. Eu falei assim, eu preciso sair um pouco, né? Até as pessoas falavam assim, mas os problemas são os mesmos. Sim, os problemas são os mesmos, mas o tom de voz é diferente, o rosto é o outro. Eu preciso escutar outras pessoas. E aí eu escrevi um projeto pro bispo, que na época aceitou, e escrevi um projeto de trabalhar 2 semanas, eu sairia da paróquia para estar dentro do hospital. Eu lembro disso. E aí foi bem no auge mesmo aqui, onde a gente tinha os profissionais da saúde também extremamente esgotados, a gente teve uma alta muito grande também de... Eu lembro que você postou uma foto todo paramentado desse... Que eu entrei na UTI Covid. Foi no auge. Isso não falo para me gabar não, porque eu sei de muitos colegas padres que queriam ter feito esse mesmo trabalho que eu, mas como havia que queriam ter entrado lá para fazer oração pelos doentes, mas como havia as regras, né, sanitárias, então não podia ninguém entrar. E eu só entrei devido a esse projeto que era de prestar uma assistência religiosa. Embora eu sendo padre, eu estava ali como uma presença religiosa para todas as religiões. Então o objetivo era levar a fé dentro do hospital e através da espiritualidade ajudar profissionais e pacientes a viverem melhor, a terem um pouco esse respiro, né? Que para mim a espiritualidade tem muito esse lugar. Trazer um acalento, assim. Exatamente. Né? E os profissionais de saúde precisam muito, né? Total. Eu fazia uma oração fora da UTI Covid, os profissionais vinham na janela e tudo mais, então depois eu entrava no hospital e eu passava em cada setor fazendo um momento com os funcionários. E assim, os mais marcantes eram os da UTI Covid. Porque a UTI, principalmente a UTI Covid, a UTI já é uma coisa louca, né? Sim. A UTI Covid é uma coisa que, assim, a qualquer momento, qualquer coisa poderia acontecer. Então era um clima de tensão muito grande, muito alto, né? Então você entrava ali e eu pensava assim, poxa, como é que eu vou trazer
esses profissionais, porque uma coisa é quando você tem 1 hora para você fazer uma celebração, outra coisa é quando você tem 4 minutos. Você precisa fazer alguma coisa. E aqui não é uma celebração, né? É um momento de tentar dar um alento para aquele pessoal. Então eu já começava a falar assim, eu faço pessoal, ó, eu sei que já desmontava, né? Olha, eu sei que coisas estão preocupados com um monte de coisa, mas eu quero pedir 1 segundo seu, para você poder se sentir nesse momento. Então fecha um pouquinho os seus olhos, aí eles fechavam, aí você via que era instantâneo, sabe? Que a pessoa se conectava consigo, assim, sentia assim, poxa, existe eu também, né? Existem os meus sonhos lá fora, né? Não é só eu aqui trabalhando, fazendo, né? É um ser humano que está trabalhando aqui. Exato. Então, assim, era um momento muito breve, mas que assim, você sentia que aquilo era muito positivo. E quando, então eu ia para falar com os profissionais. E eu entrei por 3 vezes na UTI mesmo para fazer uma oração para os doentes, UTI Covid. E foi muito marcante, teve muitas histórias dentro do hospital. Esses dias, quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu já pensei, lembrei do livro que eu tinha parado de escrever. Eu pensei, eu vou relatar esses dias, né? E eu sempre, aí eu ia escrevendo, mas sempre trazendo para a nossa vida, assim. Porque, por exemplo, tem um dos capítulos do livro que eu estou falando isso, né? Da questão do pessoal da saúde que foram vistos como super-heróis. Isso é bonito, mas é um baita de um peso que você coloca nas costas das pessoas, entendeu? Sim. E na sociedade, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, a gente também se vê assim, muitas vezes como super-heróis. Então eu fui linkando, sabe? Essa experiência do hospital também trazendo para o dia a dia da vida de cada um de nós. E nesse caso específico, quando eu lancei o livro, e aí trouxe, né, todo o release, essa ideia do trabalho no hospital, desse momento da pandemia, para ajudar as pessoas, né, a ressignificarem as suas vidas a partir pós-pandemia, uma mulher me escreveu e ela dizia assim, padre, eu quero muito ler o seu livro e tudo mais, eu estava dada como morta, ela trazia lá, não me lembro agora quanto tempo, ela ficou entubada por meses, e sem vida já, não tinha mais esperança. Eu saí, eu consegui reagir e tudo mais, e fui para casa. A única coisa que eu me lembro desse tempo do hospital é que um padre foi até mim e me deu a unção dos enfermos. Quando eu cheguei em casa, a minha filha contou que o senhor tinha entrado lá na UTI Covid, que possivelmente o senhor teria dado a unção a mim. E ela fez essa pergunta. E eu quero perguntar para o senhor deu a unção para mim? E aí entra a graça de Deus, né? Porque quando eu entrei na UTI, eu não fui em cada doente. Eu fiz uma oração, estendi as mãos, fiz uma oração a todos, né? E aí olha só que bonita a fé, né? Porque eu disse para ela isso, assim, não, eu não fui lá do seu lado e dei a unção. Eu fiz uma oração a todos que estavam na UTI. Mas eu não tenho dúvida que Deus agiu individualmente em cada um. Então, assim, foram experiências como essa, como de um médico, que eu já estava no final da primeira semana e a menina da assistência social me ligou e falou assim, padre, tem um médico aqui que gostaria muito de falar com o senhor, já estava em casa já, gostaria muito de falar com o senhor e tal, porque também por conta desse trabalho eu tive que ficar afastado, né, por essas 2 semanas, depois mais um tempo de quarentena. Claro. E aí ela me ligou e falou assim, gostaria muito de falar com o senhor. Eu falei, não, estou indo aí. Eu cheguei lá, o médico, ele era médico aqui em outras cidades. E ele dizia isso, padre, já estou há 1 ano, assim, os meus pacientes são pacientes de muito risco. E eu passo, hoje dou medicação, amanhã eu volto e não está mais. E isso está sendo, parece que eu estou enxugando gelo, eu estou me sentindo muito incapaz, muito impotente e tudo mais. E ele chorando. Imagina um médico chorando, assim, eu quero, porque eu quero dar vida para os meus pacientes, eu trabalho para que eles tenham qualidade de vida e eu não estou conseguindo isso. E aí ele dizia, já faz 1 ano que eu não vou à igreja, 1 ano que eu não recebo Eucaristia, que eu não comungo, né, tudo mais. E eu falei assim, olha, vamos fazer assim, vou fazer uma oração por você, aí eu fiz uma oração junto com ele ali, fizemos uma oração pelos pacientes dele. Eu falei assim, olha, eu volto aqui na semana que vem, quais são os dias que você está aqui? Aí ele falou assim, eu estou aqui na segunda, mas é um dia muito corrido aqui, pode ser na sexta-feira. Eu falei, beleza, que seria também o meu último dia no hospital. E aí, marcamos a sexta-feira, pessoal, eu vou trazer a comunhão para você, né, para você comungar, se fortalecer esse sentimento, beleza. Quando foi na sexta-feira, lá na Santa Casa, tem uma capelinha, então tem Eucaristia lá, tudo, né. Eu saí da minha casa com uma partícula, uma hóstia consagrada, né, levei comigo, cheguei lá no hospital, e aí mandei chamar o médico. Estava na capela, Santa Casa, para quem não conhece, né?
tem uma entrada e tem uma capelinha aqui do lado, e tem um saguão para você esperar para fazer a visita lá dentro do hospital. Eu mandei chamar o médico. Cara, a hora que eu estava na porta esperando o médico chegar, vem ele e a equipe inteira do setor dele atrás dele. E aí ele veio me olhando e falando assim, olha, eu trouxe todo mundo porque não era possível que o senhor ia trazer Jesus só para mim, todo mundo aqui está precisado. Né? E aí, cara, fizemos uma oração ali, fiz uma pequena pregação, uma pequena celebração, dei a Eucaristia, foi uma das cenas mais fortes assim para mim, que foi todos eles ajoelhados ali no saguão do hospital, num silêncio profundo assim, sabe? Mais do que o fato de ser Eucaristia, né, de ser algo, um sacramento da Igreja Católica, né, essa importância da vivência da espiritualidade e da fé na vida de cada um de nós. A gente pode muito bem viver sem. Como tem gente que vive, né, não crê em Deus, não crê em nada, e são pessoas boas, são pessoas de boa índole, de virtude e tudo mais. Mas é o que eu digo assim, só quem tem a fé tem uma ferramenta a mais para olhar a vida. E poder lidar também com as situações da vida. Então, para a gente reconhecer a importância, né, da espiritualidade, da fé, também no nosso processo de viver. Né? E foi aí eu concluí o livro com essas experiências do hospital, e aí saiu o livro Sobreviver, um ato de coragem. Que aí... Quem quiser adquirir o livro, como é que faz? Quem quiser adquirir pode entrar nas minhas redes sociais, @Padre Robson Caramano. Ou tem um site também, padrerobsoncaramano.com.br, já tem lá um linkzinho do WhatsApp, é só encomendar pelo WhatsApp. E vamos pegar um põe livro. Também, né, Will? O Will vai subir aí. Você põe o livro, eu acabei esquecendo de trazer o livro. Eu lavei o carro e Eu achei Eu que ia crente que eu ia ganhar um livro. E eu achei que eu ia- do pai. E eu achei que eu ia ganhar da mão dele e autografado. Com Eu dedicatória. prometo que a gente marca um reencontro. Não vamos marcar Não, mas nada, olha não só. vamos marcar nada. Vamos tomar um café, a gente vai tomar um café. Tomar um café na padoca do padre. Vamos pedir para o padre fazer uma dedicatória ao programa. O padre que chega. Pode sortear Boa, esse livro. legal. Isso é mais legal, uma boa. Perfeito. Ótimo. Tipo, para quem assistiu e vai fazer parte desse programa assistindo, pode receber esse livro aí. É verdade. Sim. Porque uma coisa que eu acho muito legal, assim, que eu procurei trazer nesse livro, são histórias reais. Assim, você já imaginou, a gente se tornou bons espectadores das histórias da vida dos outros. E a gente não dá a mesma importância para a nossa história. Para a gente se reconhecer protagonista da nossa história. Né? Então, quando a gente começa a escutar as histórias de vida das pessoas, quanta riqueza, quanta beleza, né? Eu trago nesse livro porque uma das coisas que aconteceu muito assim, ó, vinha uma pessoa aqui e dizia assim, padre, meu pai tá lá, eu tô rezando muito por ele e tudo mais. Aí depois de alguns meses ela vinha e dizia assim, padre, graças a Deus, meu pai recebeu a cura, meu pai saiu de lá. Ao mesmo tempo tinha outra que vinha aqui e dizia assim, padre, meu pai morreu. E eu rezei tanto por ele, por que Deus levou a ele? E aí essa coisa, né? Qual que é o critério de Deus? Por que Deus deu a cura para esse, mas levou esse? Né? As pessoas te questionavam sobre Muito, isso? muito. E foi aí que eu comecei a desenvolver uma ideia sobre a morte também, que eu trago lá no livro. Né? Você quer saber? Página 98. Mas eu vou dar aqui, eu vou dar um spoiler. É porque as pessoas, eu vejo que assim, eles imaginam o padre, o pastor, o bispo, com uma conexão mais forte com Deus. Só que aquilo são as pessoas que estão, né, emocionalmente muito fragilizadas. Então vocês são parte fundamental na sociedade, eu vejo assim, como dar um alento, voltar a fazer aquela pessoa, não até conexão mais forte. Conexão mais forte não existe. Todo mundo vai ter conexão com Deus. Mas vocês voltam a fazer aquela pessoa ter conexão com Deus que ele sempre teve, sabe? Então, e a pessoa emocionalmente abalada, além de ser um prato cheio para quem para mãos, é um solo fértil para mãos erradas, também, graças a Deus, as pessoas procuram, né, procuram as pessoas certas para poder recolocar, em conexão com Deus de uma forma adequada. E sabe o que acontece assim? As pessoas, quanto mais elas fazem uma viagem para dentro de si e se conhecem, mais elas têm a oportunidade de conhecerem a Deus. Hoje, e isso eu trago na primeira parte do livro, né? Porque assim, ó, deixa eu explicar. A gente ficou muito bom em cuidar dos outros. A gente levou muito a ferro e fogo a máxima de Jesus, ama o teu próximo como a ti mesmo. Sim. A gente ficou muito bom em amar o próximo, mas a gente esqueceu de amar assim.
E o Catecismo da Igreja Católica, ele vai dizer assim, que o nosso coração é um sacrário inviolável onde só Deus habita. O que significa isso? Quanto mais eu faço uma viagem para dentro de mim, um processo de autoconhecimento, mais eu sou capaz de conhecer o outro. Para Exatamente. ajudar o próximo, Exatamente. né? Então eu preciso também me parar nesse tempo. E a sociedade não favorece isso hoje. Porque eu já escutei isso de pessoas assim, poxa, meu amigo está muito doente. Você já foi lá visitar? Não, eu não vou porque eu quero guardar a imagem dele bem, no churrasco, na festa. Poxa, assim, a sociedade não ajuda a gente a encarar o sofrimento. Exato. Então quando passa por um momento como esse, onde é que você vai buscar referência? Vai pro padre. Foi quase aquela cena do Simpson, né? A galera da igreja foi pro bar e a galera do bar foi pra igreja. Né? É uma coisa meio assim. E aí, as pessoas começaram a buscar essa referência. E aí foi onde eu comecei a ter essa ideia da morte, né? A pensar sobre isso, que era algo que eu já refletia também, né? Para mim, todo o processo de morte é um processo de maturidade. Para nós, cristãos, a morte ela é Páscoa, ela é passagem. Então, você não tem uma interrupção da vida, você tem uma continuidade da vida. Essa ideia de interrupção da vida é nossa, porque a gente pensa em critérios a nosso modo, né? Mas aos critérios da fé, há uma continuidade. Então, aquele que morreu, aquele que permanece vivo, ambos estão vivendo. Porque quer vivamos ou quer morramos, é para Cristo que nós vivemos. Né? Então, a fé ela nos traz essa salvação nessa perspectiva. Né? E, na perspectiva cristã, a gente busca se assemelhar a Cristo. Então, para mim, morrer é como Paulo dizia. Agora, é aquele momento, agora já não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Então, a pessoa que tinha fé, ou que tem fé, ela vai buscando viver uma vida, se assemelhar a Jesus, de tal forma que haverá um momento que não há mais ela. É ela toda em Deus e Deus toda nela. Então, E aí, hoje em dia processo... eu vejo que as pessoas têm muito isso, não estou falando do ser, pelo amor de Deus, tá? Quando você é o padre, pelo amor de Deus. Isso muito no discurso, sabe? Vou me assemelhar a Cristo, vou me assemelhar. Primeiro volante que ela pega, o primeiro semáforo que o cara cruzou, sabe aquela coisa? Exato, sim. A primeira pessoa que falou mal dela, sabe? Então, é um treino, eu vejo que essa questão de você se assemelhar a Cristo é um treino tão diário. A gente gosta dos milagres de Jesus, mas não da cruz. Isso, exato. De você se policiar, de você isso. É muito legal você ler, mas você executar e tentar se assemelhar é porque difícil. É nessa hora que você está no leito de hospital que você se vê na cruz com Jesus. Uma frase bíblica que diz isso, né? Pelas suas chagas nós somos curados, porque nas dores dele nós vemos a nossa dor. Por isso a igreja, a Sexta-feira Santa, que hoje virou um feriadão prolongado, né? Que as pessoas fogem, vão para a praia, porque não querem parar. A igreja tem essa mentalidade, assim, vamos dizer, ruralista, né? Porque era das colônias, pequenas comunidades e tal. Mas era essa oportunidade onde todo mundo parava para pensar a morte injusta de um homem. Sim. O senhor sabe que para ver as nossas injustiças. Na minha casa, na Sexta-feira Santa, não se ligava a televisão. É errado. Na quaresma, a gente não podia sair de casa, meu pai não deixava. Era da escola para casa e de casa para escola. Não podia sair, era levado muito a sério. Então você era chamado hoje em dia já não é a olhar o sofrimento, né? A reconhecer isso. E aí, quando a gente traz isso, no livro eu trago 2 histórias do que viveu e do que morreu, né? É a história do menininho Henrique e a história da Luna. O Henrique é um menino, eu não me recordo agora a idade, se era de 8 para 9 anos, mas ele foi diagnosticado, os pais entraram com ele a gritos na igreja. Ele estava com muita dor na cabeça. Fiz uma oração por eles e eles vieram para a Santa Casa e foi um corre-corre danado e descobriram um tumor no cérebro dele. E não conseguia vaga para o Hospital do Câncer, que era fora, não me lembro agora se era Barretos ou Ribeirão. E aí correram com o menino para lá, ficaram um tempo lá. Né? E um dia, já no meio da pandemia, eu estava fazendo o SOS Oração e entra, no final do SOS, que era transmitido, né? No final da transmissão, entrou os pais, né, do Henrique e o Henrique andando. Aí ele veio até mim, estava com o curativo da cirurgia na cabeça e tudo mais. Ele veio, me deu um abraço e falou assim: estou curado. Eu recebi a cura, né? E me deu um abraço. Fizemos uma foto à época, eu até fiz um relato nas redes sociais, que esse relato foi para o livro depois. E a Luna, que foi a menininha de 2 anos, aqui de São Carlos, que morreu com câncer. Né? E ela foi tratada em Barretos, e quando os pais chegaram, era meio de ano assim,
já tinha diagnosticado e tudo mais. Eles tinham conseguido a vaga lá em Barretos para fazer o tratamento e vieram pedir uma bênção para poder irem fazer o tratamento. No dia que eles entraram, eu fiz uma oração por ela e tudo mais e pedi a intercessão de um menino que é daqui da diocese, da cidade de Bitinga, chamado Nelsinho Santana. O Nelsinho morreu com 9 anos de idade, ele teve uma trombose no braço, o braço foi amputado. Ele tinha um problema e aí ele veio para a Santa Casa de Araraquara, à época, isso faz muitos anos, não me recordo agora. Veio para a Santa Casa, onde ele teve catequese com as freiras e tal, e um padre que o acompanhou. E a partir daquele dia ele começou a querer comungar todo dia, receber Jesus na Eucaristia. Bom, terminou o tratamento e ele foi para casa. E depois de um tempo, ele entrou correndo na cozinha da mãe e pediu para que ela pudesse levar a ele para o hospital, porque senão ele ia pecar. Ela disse, mas vai pecar com 9 anos de idade? O que é isso? Eu disse, não, porque eu fiz uma promessa para Jesus que eu nunca mais iria reclamar de dor. Só que meu braço está doendo muito. E eu sinto que eu vou reclamar em algum momento. Foi quando trouxeram ele de volta para Araraquara e já estava necrosado o braço. E aí pediram para a irmã que deu catequese para ele poder dar a notícia. E aí ele falou assim para a irmã falou, lembra que eu te falei de Jesus e tudo mais? Ele disse assim, eu me lembro, se ele me pedisse um braço, eu daria a ele. E aí a irmã disse, né, então assim, você vai ter que dar esse braço. Aí ele ficou lá por um tempo e o padre o acompanhando todo dia. E ele começou a dizer para o padre, olha, eu vou passar o aniversário de Jesus com Jesus. Jesus me convidou para a festa dele. Quando foi chegando o próximo, ele disse para o padre, olha, eu vou para lá para a festa com Jesus. E quando eu estiver lá, toda vez que eu estiver rezando a missa, se eu fizer algum pedido, eu com o meu braço que eu tenho, eu vou puxar a túnica de Jesus e falar para que Jesus possa te atender. No dia 25 de dezembro ele dormiu, morreu. E eu pedi a intercessão do Nelsinho pela Luna. E foram embora, e aí, quando foi no final do ano, em dezembro, isso já faz 3 anos, se não me falha a memória, quando foi em dezembro, a notícia, né, na noite de 24 para 25, a Luna morreu. No dia 25 foi o enterro da Luna, foi aqui em São Carlos, eu fui para fazer o velório. E aí, a hora que eu cheguei lá, assim, os seus pais, muito fortes, sabe? Ressignificaram pela fé esse processo, esse momento. E o pai dizia para mim, assim, padre, hoje a Luna venceu e a morte perdeu. A doença perdeu, porque o câncer vai ficar aqui. Os bichos vão comer, mas a Luna já está junto de Deus, junto de Jesus. E todo dia 25, eles levam um girassol e deixam no altar. E aí eu escrevi esse texto chamado Girassóis para a Luna, porque lá no hospital de Barretos, como a Luna sempre foi muito alegre, a Jaque, a sua mãe também são muito alegres, o girassol, quando não tem sol, um girassol se volta para o outro para dar energia, né? E aí então eles chamavam a Luna e a mãe dela de girassóis lá dentro, porque animavam as outras mães, ajudavam as pessoas a enfrentarem esse momento, né? E então passaram a levar os girassóis todo dia 25. Quando eu entro lá, às vezes está tão corrido, né, no tempo, no dia, eu entro na igreja, vejo lá o girassol, hoje é dia 25, e eu me lembro da Luna, né, ficou girassóis para a Luna. Hoje a gente tem, se você entrar lá na página do SOS Oração, a gente fez uma camisa, que é Andar com Fé, eu vou com fé, não costuma falhar, e toda a renda dessa camiseta a gente vai reverter lá para o Hospital de Barretos, para a ala onde a Luna foi tratada. Né? Tudo bem aí? Nossa. Muito bonito. São essas histórias, né, que ajudam as pessoas, que se identificam também, porque quantas mães que não passam por isso, quantas pessoas que não passam pela perda dos seus entes queridos, né, e que não sabem lidar. Então, a primeira parte do livro é o que é a vida, o que é a morte, o que são as perdas. Depois a outra parte é sobre amizade, sobre viver e tudo mais. Então, as pessoas devem ver. Uma pergunta que me vem à cabeça, que é perguntar para o padre como que é Deus, se eu posso perguntar dessa forma, como você vê Deus? O que seria Deus para você? Ninguém explica Deus, já dizia a música, né? Sim. Por que não explica? Porque toda tentativa de reduzir Deus a uma ideia nossa, pensar Deus como uma ideia nossa, é reduzi-lo. Né? Mas assim, pensando aqui, que você tinha falado dessa pergunta antes da gente começar essa gravação, me vinha muito a ideia assim, de uma flor, sabe, que se abre. A gente não sabe o que faz a flor abrir, mas ela abre, né? Ela acontece. E a presença de Deus na nossa vida é isso também, é essa presença.
Tem um texto bíblico onde Moisés pedia para ver a Deus. Moisés queria ver Deus face a face, conhecer a Deus. Então Deus diz assim para ele: você vai entrar na fenda da rocha. Moisés entrou na fenda da rocha. Deus colocou a mão na fenda e passou por cima da fenda, tirou a mão. Moisés não viu Deus frente a frente. Moisés viu Deus pelas costas. Para dizer o quê? Eu posso não notar a sua presença, mas é impossível não sentir a sua ausência. A gente não consegue, talvez, não conseguiria aqui dizer que é Deus, ou que seria Deus, mas eu diria com toda certeza assim, a gente pode não vê-lo, não senti-lo, achar que ele não está, mas a meu ver seria insuportável uma vida sem a ideia de que ele exista e de que ele conduz as coisas. Não para tirar a nossa autonomia, porque se tem uma coisa que Deus não pode fazer, é interferir na nossa liberdade. Eu escolhi ser padre, poderia fazer muitas outras coisas e seria muito feliz qualquer escolha que eu fizesse, mas eu escolhi ser padre, né? Reconheço hoje os sinais dessa vocação, o chamado é divino, mas a resposta foi minha, eu escolhi isso. Esperei por 8 anos Deus aparecer na porta do meu quarto e falar assim: você vai ser padre. Ele nunca apareceu, eu que tive que escolher mesmo e assumir as responsabilidades da minha vida, né? Então assim, mas é impossível não sentir que ele de alguma forma se ausentasse. Graças a Deus nunca se ausentou, teve sempre presente. Aí você vai me dizer assim: poxa, mas e as guerras, e as violências, e onde é que está Deus nisso tudo? Sofrendo junto. Tem um texto, um livro do Viktor Frankl que se chama Em Busca de Sentido. Ele é um psicanalista dos campos de concentração e ele faz justamente essa pergunta. Está lendo esse livro. É muito 10. Ele faz justamente essa pergunta assim, vendo aquilo tudo, onde é que está Deus? E está sofrendo junto, está ali junto com aquelas pessoas, né? Como também as perguntas, né? Às vezes a gente se pergunta muito, né? Por que Deus quis assim? Por que dessa forma? Por que desse jeito? E tem propósito. Mas só que na verdade, na vida, não é a gente quem questiona, é ela quem nos questiona. E aí, como é essa sua atitude agora, daqui pra frente, depois disso? Porque buscar essas respostas, viver tanto quanto morrer, é um mistério. E mistério, ele se desvela no tempo. É preciso esse tempo pra gente poder viver. Olha, como é que você vê assim, as pessoas querem buscar Deus? Deus, me dá uma prova, é o que muita gente pensa, né? E é o que Deus acaba provando em alguns dias. Me dê uma prova, como é que você vê dessa forma? Deus, você existe? Me dê uma prova que você existe. Como é que Deus pode aparecer para a gente? Em forma humana, em forma de acontecimentos, em forma de sonho, em forma... Como é que você vê como um padre, como é que Deus pode provar? Olha, fulano, eu existo, creia em mim. Ok, é assim. É difícil, porque eu imagino Deus numa árvore aqui, assim, que esse povo, a gente não sabe o que a gente quer, né? Exato. É que na verdade, porque a gente quer tudo, a gente quer ganhar na Mega Sena, a gente quer uma vida feliz, a gente quer uma vida... Mas eu já cansei de ouvir assim, ó: padre, eu não aguento mais estar onde eu estou. E padre, 10 anos atrás eu fiz promessa para estar onde eu estou. Então assim, poxa vida, né? Eu imagino Deus ali, mas não era isso que você queria. Você pediu, agora não quer mais? Né? Por isso que é muito perigoso quando a gente fala assim: Deus me deu. É porque a gente pensa numa vida hoje como um celular, que a gente pode acelerar ali. Exato, e é muito arriscado isso, assim, essa pessoa Deus colocou na minha vida, porque se essa pessoa me fizer o mal, então Deus errou? Não, Deus tem um lugar dele. Não culpa para Deus. Exato, isso é a minha responsabilidade. Agora, tudo aquilo que Deus tinha que revelar já está revelado na pessoa do seu Filho Jesus. Certo. Então, Deus falou comigo, coisa desse tipo, é uma experiência particular da pessoa. Tudo aquilo que Deus tinha a revelar, a dizer, já revelou através do seu Filho. Agora, é claro que aqueles que se abrem à graça de Deus, se abrem também para ser uma bênção na vida das pessoas. E Deus age através de nós. Deus age através das pessoas, Deus age através das situações, Deus age através de uma flor que se abre, né? Agora, tudo vai depender da ótica e do óculos que a gente vai usar. Se eu tenho a fé, eu vou conseguir fazer essa leitura. E para mim a fé tem muito esse lugar, né? Como um lutador que vai para um tatame, ele entra ali no tatame e ele entra todo ali. Não entra uma parte dele, não. É ele com a história de vida, com a luta dele de vida também para lutar ali. E é assim que a gente deveria buscar a Deus. A gente todo, porque a gente tem uma ideia assim, agora feche os seus olhos, deixe os seus problemas lá fora. E fala, não, é você todo que Deus quer, a gente todo que Deus quer trabalhar, né? Então, Deus, eu peço um sinal para Deus,
E aí, assim, né, é meio complicado, porque qual que vai ser o critério? Para você não instrumentalizar a Deus, né, e não acabar se frustrando. Sim. Então, assim, Deus já nos dá tantos sinais, e às vezes a gente quer ver o que a gente quer ver, e passa a não perceber aquilo que Deus já está dizendo ao nosso redor, através das muitas situações. Poxa vida, vamos trazer um relacionamento onde você briga todo dia, onde existe agressão, violência física, emocional, psíquica. Que mais sinais você quer e que você não está tendo vida na sua vida? Ou vocês mudam e vivem vida, ou então é melhor que não estejam mais. Eu acho que o sinal também vai muito do autoconhecimento, porque dependendo, se tu não tiver disposto e sensível aos sinais, ele vai passar por você e você não vai olhar. Você vai perceber. Sem perceber. Aí vai muito aquilo do se autoconhecer para poder estar apto a enxergar coisas que talvez se tu tiver muito fora, não consegue receber esse sinal de Deus. E você acaba vendo a partir da sua má interpretação até mesmo de si mesmo. Isso mesmo, Aquela história que o sol nasce todo dia, isso é uma prova que Deus está nascendo todo dia. Eu trago muita ideia de vida mesmo, de coração que bate, porque eu tenho esse tímpano meu é perfurado, né? E aí, o que aconteceu? Quando eu vim morar em São Carlos, na filosofia, aqui aquelas estações loucas, né? E na época tinha um frio muito mais intenso do que faz hoje. E me doía muito o ouvido. E um dia eu saí do meu quarto com muita dor no ouvido, fui para a capela. Lá na capela eu sentia muito forte de colocar a mão no meu coração e sentir meu coração bater, né? E aí eu sentia naquele momento assim, uma experiência de oração de que Deus dizia assim: eu te amo, eu te amo, eu te amo, em cada batida do meu coração. Que às vezes a gente está tão ocupado com as dores que a gente tem que a gente acaba não sentindo a nossa vida. E Deus age na nossa vida. Deus não age tão somente num único momento, numa única situação. É no todo da nossa vida. É por isso que Deus nos perdoa sempre. Porque Ele não leva em conta um momento. Ele leva em conta o todo da nossa vida. É muito maior do que o que a gente pode imaginar e pensar. Né? A gente quer resolver problemas. Quer apagar fogo aqui, apagar fogo ali, mas não. Conta pra gente alguma experiência com Deus que você teve, fora essas ou de repente alguma que está no livro que você não contou agora pra gente, que você pode falar: nossa, Deus realmente está aqui e eu estou tendo essa experiência com Deus. Minha de vida foi... o meu pai morreu quando tinha 2 anos de idade, né? Morreu num acidente de carro. E na minha infância, assim, eu não conseguia superar isso. Então, chegava final de ano, festa, dia dos pais, final de ano, era horrível, porque sempre tinha que entregar presente pro tio que era motorista, né, do ônibus, que era um cara legal, aí entregava para ele a cartinha, ou para um tio, não era meu pai. E ano novo, Natal, ano novo, era sempre na casa da minha avó, e a hora que começava a estourar fogos, o pessoal se cumprimentar, eu corria, ia pro quarto da minha avó, entrava debaixo da cama e ficava lá chorando. Sempre quem entrava no quarto era minha mãe, me tirava debaixo da cama, me punha no colo, me abraçava e dizia: eu tô aqui, eu sou sua mãe, sou seu pai. E depois, quando eu fui fazer esse encontro, esse TLC, tive uma experiência muito bacana de entender que Deus, muito embora eu não tivesse meu pai, Deus nunca deixou de ser um pai para mim. E quando eu fui fazer um retiro de carnaval, que foi ali que eu me senti tocado a ser padre mesmo, né? Porque eu, ali, movido pelo retiro, eu chorava muito e queria um discernimento para a minha vida, né? Eu entrei na capela e eu abri a Bíblia no livro de Mateus, onde tem aquele texto bíblico, que é o primeiro chamado de Jesus a Pedro, Tiago e João. E eu, lendo o texto, eu me via muito no texto, e no momento que eu li, que Jesus diz assim para Pedro, Tiago e João, né? A partir de hoje, vocês serão pescadores de homens. Não mais pescar peixe, vocês serão pescadores de homens. Naquele momento eu desabei, e aí me veio o ditado, né? Filho de peixe, peixe me é. Porque o meu pai morreu nesse acidente depois de uma pescaria. Gostava muito de pescar. As histórias do meu pai, todas que eu conheço, são de pescaria, né? Porque diz que ele pegava peixe na toca, aquela coisa toda, né? E então, assim, a hora que eu li, de hoje em diante eu vos farei pescadores de homens, aquilo para mim, assim, foi uma das experiências mais reais de que Deus estava falando comigo, né, pela sua palavra, assim, me senti muito tocado por aquilo. E eu sempre
vivi a minha vida dentro do seminário, minha vida como padre, nesse intuito assim, de conquistar as pessoas para Ele, né? Porque não é para mim. As pessoas muitas vezes se identificam com o meu discurso, muitas vezes gostam das coisas que eu falo, da forma que eu conduzo a oração, mas não é para levá-las para Ele. Porque eu vou passar um dia, eu não vou estar mais aqui, mas aquilo que eu semeei, plantei no coração das pessoas, eu espero que fique esse amor por Deus e que elas se sintam amadas por Deus como um dia eu me senti, a ponto de curar essa ausência do meu pai, né? Essa falta do meu pai na minha vida, de entender esse lugar de Deus na minha vida. E as pessoas, você vê hoje, né, às vezes, adolescentes que falam, né, que questionam a Deus e tudo mais, assim, mas não é sobre uma questão de colocar Deus no nosso intelecto, é uma questão da gente viver essa experiência de oração, que a gente só pode fazer quando a gente se abre para fazer esse caminho também. Todas as vezes que Jesus foi questionado acerca de quem Ele era, Ele dizia o quê? Vem caminhar comigo. Sim. E no caminho é que a gente descobre, que a gente conhece. Eu vejo Deus hoje, exatamente como você falou, uma das coisas, não é exatamente só isso, não vou extrapolar nesse assunto, mas para a gente ser feliz, Deus é uma ferramenta a mais que a gente tem para ser mais feliz com quem não conhece, tá? Então, assim, eu vejo a tua história, cara, ser pai para mim me toca, velho, de uma forma absurda, sabe? Então, quem não tem pai, cara... Sei. Imagina, né? Se você se coloca do outro lado e você... Eu não tenho pai, por isso que eu tô dizendo. Cara, assim... eu fico pensando em quem não tem pai, sabe? Você não teve pai, e eu quero ser pai para toda a eternidade, sabe? Sim. É outra vida, cara. E é algo muito forte, né? Porque é uma figura forte, o pai, a mãe, né? São figuras que representam a nossa história mesmo, né? Sim. Seja ela qual for, porque também a gente tem, graças a Deus, referências de bons pais, mas há pessoas que têm uma referência muito mal de pai, né? E também se dá por aí, às vezes, a decepção, inclusive com essa figura, né? Do próprio Deus, né? Porque a gente tem essa ideia de Deus que é pai. Mas, né, como é que é? Deus é pai, mas também é mãe, né? Porque, pra mim, da mesma forma que minha mãe me tirava debaixo da cama, me dava um abraço e dizia assim, eu sou sua mãe, sou seu pai, pra mim, Deus também diz a mesma coisa, né? Eu sou seu pai e também sou sua mãe. Eu estou aqui junto, né? Porque é aquele que nos ampara, que caminha com a gente, né? Então, acho que foi uma das experiências, assim, pra mim, muito significativas, que marcaram mesmo a minha história, né? E minha mãe sempre muito presente, né, nesse processo. Minha mãe muito criativa, sou de uma família muito simples. Eu me lembro, minha mãe não tinha dinheiro para pagar o passagem de ônibus, e aí ela inventou uma história, porque a gente ia a pé, da onde meu pai construiu uma casa, onde a gente foi morar depois, e minha mãe quem terminou a casa, e ela era longe do trabalho da minha mãe, então a gente passava uma grande avenida a pé, e ela dizia, tinha uns barrancos na avenida, né? Ela falava assim, ó, vamos mais cedo hoje, porque a gente vai ver o tatu sair da toca. Tatu não tinha nada, nunca vi tatu nenhum. Mas e tempos depois, voltando de férias do seminário, estava na casa da minha mãe, deitado no colo dela, no sofá, e ela veio com essa história, ela falou assim, você lembra que a mãe, você tá, né, falava que tatu, depois então não tinha tatu nenhum. A mãe não tinha 70 centavos para pagar a passagem do ônibus. Contava uma história para poder, né? Então, assim, essa criatividade da minha mãe, essa força da minha mãe, da minha irmã também, que eu fui, né, cresci com as duas, né, minha mãe e minha irmã, assim, que são as duas mulheres da minha vida que eu sou extremamente apaixonado, e apaixonado pelas histórias delas, pela luta delas, né, que me motivou também a lutar, né, todas as vezes. Quando eu comecei a trabalhar, eu não queria trabalhar na fábrica. Você entrava na fábrica, fechava aquele portão, aquilo me dava um negócio, cara. E eu pensava, minha mãe trabalhava, era técnica de enfermagem, no posto de saúde, conversando com gente. Minha irmã na creche, as crianças brincando, e eu lá, passando sapato. E aí eu chorava, minha mãe falava assim, eu quero ir embora, eu quero sair do trabalho, eu não quero trabalhar, tô aqui, E minha mãe, não, vai ficar. E aí, nesse retiro aí, a gente escrevia uma carta para os pais, e os pais mandavam uma carta para mim, né? E aí minha mãe mandou uma cartinha para mim, toda bonitinha, falando, coisa linda. Nossa, eu chorei. Aí no final da carta estava escrito assim, observação, sobre o trabalho, a vida é isso aí. Bom. Não tinha. Minha mãe sempre foi assim. No dia do velório do meu pai, eu lembro como se fosse hoje, assim. Foi na casa da minha avó, lá em Jaú, o pessoal tem uma mania quando vai fechar o caixão perguntar, né, se mais alguém quer ver.
E 2 anos de idade, eu me lembro dessa cena nitidamente. Eu no colo da minha mãe, na sala da casa da minha avó, o caixão ali na frente, e o cara falou essa frase, aí minha mãe disse assim, dá tchau pro papai, porque você nunca mais vai ver seu pai. Essa foi a frase da minha mãe. Isso, pá, ficou. Essa frase ficou. Por isso que essa experiência depois, de entender que Deus nunca deixou de ser um pai na minha vida, foi tão forte, porque a palavra foi forte. Foi um choque de realidade para mim. Acabou, você não tem mais seu pai. Né? E eu ia lá para lavar o túmulo com ela, tudo mais. Cara, era uma experiência assim, né? E para eu processar tudo aquilo foi muito difícil. Então, essa experiência foi a máxima, assim, uma das, né, na minha vida. Cara, tá mais que respondido, né? Respondeu? Não, vou parar de falar aqui que você não vai. Bom, vamos falar agora onde a gente acha o padre, que tem bastante canais para todo mundo acompanhar. Vamos lá. Rede social? Instagram, Facebook e só. Que se Rádio? se der WhatsApp eu não aguento. Aconselhamento mais. Eu tenho um grupo, vou dar um número aqui, peraí. Rádio, a rádio SDS FM, 93.3 FM, mas se encontra também pelo Todo dia? Rádio SDS. Segunda a sexta, das 5 às 6 da tarde. Programa Dialogando com Deus. É um happy hour. Só que tem o lance da fé também, né? Pelo nome a gente já imagina uma coisa ali. De conversa, dialogando com Deus, no SOS Oração. Na paróquia? Na paróquia São Nicolau de Fli, De quinta-feira. de quinta-feira. E também encontra lá pelo YouTube, Spotify, Facebook, Instagram, SOS Oração. O SOS Oração, para quem não conhece, vale muito a pena. E na padoca do padre também. Na padoca do padre também. todo dia. Eu não tô lá todo dia mais. Mas você pode ir lá Mas comprar sim. seu pão, comprar seu café. Não é ele que vai fazer o cappuccino. Eu fiz 2 meses isso aí. Isso é verdade. Fiquei lá todo dia, acordava às 5 da manhã. E as missas que você celebra na paróquia toda Ela quinta? acorda às 5 da manhã. Na quinta, o SOS, aí no sábado Que às isso. 19 horas, no domingo às 8, às 10 e às 19 horas no domingo. Na paróquia você tá Na lá. paróquia São Nicolau. E na terça-feira também às 19h30 sou eu lá. Galera, Posso fazer uma última pergunta? pode. A gente se emociona com muita coisa aqui, com esse assunto família, Jesus, pai e tudo mais. Família. É muita emoção. O que te emociona hoje? Ou ultimamente, o que tem te emocionado? O que tem pegado forte em você? As histórias das pessoas. Assim, porque muita gente que hoje, antes a questão de um aconselhamento ou de uma confissão, ela era meio que, como é que eu posso dizer, automática. Tem que confessar, eu vou lá. E a pessoa às vezes ela nem falava nada com nada. Tem gente que às vezes fala assim, eu vim aqui porque tem que confessar, mas eu nem sei o que confessar. Então, era uma coisa meio assim, fria. Hoje... Tá na obrigação. Tava na obrigação. Hoje, as pessoas elas vão porque verdadeiramente elas querem encontrar uma mudança de vida. Então, quando elas chegam e elas se colocam ali, eu sempre me coloco no lugar da pessoa, né? Para poder chegar na realidade dela, para dar uma palavra a ela. Então, assim, isso me toca demais. Quando você vê uma história como a da Luna, por exemplo, né? Quando você vê um testemunho como o do Henrique, como você vê uma pessoa que entra ali, que passou por uma situação de estupro e está buscando se superar, viver um novo relacionamento na sua vida. Quando você vê uma mulher que sofreu violência doméstica por tanto tempo, viveu presa dentro de uma casa e agora ela conseguiu se libertar, romper com esse ciclo de violência e tem buscado resgatar sua autoestima, viver. Isso sim, são coisas que me emocionam e me tocam demais, porque é o real, né? É algo que está tocando, assim. Palpável. A minha vontade era escrever um livro das histórias das pessoas, assim, sabe? Porque elas entenderem o quão bonito é isso. Né? Não é só porque eu sou uma pessoa pública, como outros que são pessoas públicas que têm suas vidas mais expostas, que às vezes parece que tem uma história de vida legal. Não, todos nós temos uma história fantástica a ser contada. Então, quando eu ouço essas histórias assim, e eu me coloco no lugar delas, me desmonta. Né? Tanto que eu sempre falo isso. Às vezes eu já encontrei pessoas que me questionaram acerca de algumas coisas, né? E eu dizia isso para as pessoas: olha, a hora que você senta nessa cadeira aqui, você escuta quem está ali,
Eu gostaria de saber como que você iria dizer para essa pessoa, né? Como que você iria abordar, que linguagem você usar para com essa pessoa. Porque se não for uma linguagem, uma abordagem de acolhida, de compreensão, você mata a pessoa, você exclui a pessoa, você desconsidera a pessoa. E as pessoas são o bem mais importante que a nossa sociedade tem. A sociedade hoje tem empregado que é o dinheiro, é o mercado, mas se a gente não tem as pessoas, se a gente não tem as pessoas bem, nada vai bem. Legal. É isso aí? É isso aí. Eu quero fazer alguma pergunta? Não. Eu acho que vamos ter que Assim, convidá-lo faz um novamente. monte de perguntas, né? Mas aí precisa vir mais umas 2, 3, 4 vezes. Padre, você já está mais convidado para vir mais vezes aqui para Próxima. Bora? Eu quero agradecer, mas antes da gente finalizar, eu quero pedir... Aproveite esse canal que a gente tem, nos deu uma bênção, uma... Vamos lá. É para qual câmera? Essa aqui? Tá no eu? Que chique, gente. Olha pra qual câmera eu olho. Tem uma frase de Cora Coralina que diz assim: não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Então que esta oração, que esta bênção a você possa te ajudar a tocar o coração das pessoas com o bem que há dentro de cada um de vocês. Então, que nesse momento você possa trazer os seus sonhos, os seus projetos, para que Deus possa abençoá-los, que você nunca se esqueça que você não está só. Deus te acompanha, Ele está com você. Tudo em Deus, tudo com Deus. Tudo aquilo que a gente quer reter nas nossas mãos, escapam pelos dedos e a gente sofre demais. Mas tudo aquilo que a gente aprende a colocar nas mãos de Deus, a gente tem para sempre, porque nas mãos de Deus está. Então que o Senhor te abençoe e te guarde, te livre de todos os perigos e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coragem. Coragem. Amém. Que? Ó. Hoje, Tudo bem, meninas? eu posso dizer que hoje foi um programa especial, cara. Que Foi, isso? foi Ó, demais. Foi coração. demais. Hoje foi Não especial. dava nem vontade de interromper ele falando, Não dá, porque é tão bonito ouvir ele falando que dá vontade de ficar... Obrigada, gente, pela oportunidade. Não, sério. Obrigado, Isa. Obrigada. Obrigado, Isa. Kika, valeu. Obrigada, gente. Will? Obrigada. Cara, ó, eu sou um cara que não me emociona fácil, mas depois eu continuo a falar, vai. Valeu. 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 Padre. Obrigada. Deus abençoe, que agradeço. Obrigada. Obrigado. Galera, valeu. Corre que chega. Tchau, Valeu. Corre, corre, corre que chega. Diz aí qual é seu corre, põe as cartas na mesa.